Hello, marionetes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco mais sobre a Deltarune. Primeiramente eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, deixassem like e ativassem o sininho que ajuda muito. E ainda mais, as teorias vão chegar mais cedo pra vocês, então... por favor, vai. Eu não tô pedindo, não tô mandando. Primeiramente vamos dar uma breve pincelada sobre o que é a Deltarune. Deltarune é um símbolo que nós conseguimos ver tanto em Undertale quanto em Deltarune. O jogo, não, o símbolo, tá? É especificamente o jogo, não o símbolo. Porém, apenas um personagem em Undertale nos diz alguma coisa sobre a Deltarune. Porém, esse único personagem não nos diz muito sobre. Assim, a profecia diz a lenda: um anjo que viu a superfície descer de cima e nos traga a liberdade. Ultimamente, as pessoas estão tendo uma visão mais sombria, chamando aquele ser alado o Anjo da Morte, um prenúncio de destruição esperando para nos libertar deste reino mortal. Na minha opinião, quando vejo esse pequeno círculo, eu acho que parece interessante. Com essas falas, nós podemos conectar o anjo diretamente a tanto quanto Frisk, Kara e Ezreal. Eu já posso descartar Frisk de ser o anjo da Runa Delta, até porque, segundo algumas teorias, Frisk nunca veio da superfície. Aquele flashback é obviamente Kara, e aí nos sobra apenas Kara e Ezreal. Eu acredito que possa ser os dois. Sim, eu acredito que possam ser os dois. Afinal, Ezreal tem um papel importante na Rota Pacifista. No final, quando Ezreal se apresenta como o último boss da Rota Pacifista, ele acaba por libertar os monstros, destruindo a barreira, junto das 6 almas humanas e todas as almas dos monstros que estavam presos dentro do subterrâneo. Fora que sua forma final se assemelha muito a Deltarune. Nós podemos conectar os dois triângulos que estão de cabeça para cima, como os braços de Ezreal, as asas como as asas do Ezreal, o círculo como a cabeça e o triângulo de cabeça para baixo como o resto do corpo. Enfim, Kara. Ultimamente as pessoas estão tendo uma visão mais sombria, chamando aquele circulado de Anjo da Morte, um prenúncio de destruição esperando para nos libertar deste reino mortal. O que é, entre aspas, exatamente o que a Kara faz na Rota Genocida, literalmente destruindo o mundo de Undertale, se tornando o Anjo da Morte, diferentemente de seu irmão, Ezreal, e assim reforçando o paralelo entre esses dois grandes personagens. Então, em geral, a Runa Delta significa liberdade. Porém, às vezes, esse conceito de liberdade pode não ser bom. Às vezes, pode ser apenas esse significado mais sombrio, que é libertar do reino mortal, ou seja, matar. As aparições da Runa Delta. Primeiramente, a Runa Delta aparece em Undertale, logo o símbolo que nós vemos no roupão de Toriel. Esse símbolo vem aparecendo várias vezes durante o jogo, tanto dentro das ruínas, quanto em Snowdin, tanto em Waterfall, Hotland e por fim, do castelo de Asgore. Porém, não só em locais, esta Runa Delta se apresenta. Alguns monstros têm algumas características que podem ser atreladas à Runa Delta. O nosso maior exemplo disso é a Undyne the Undying, a Undyne Imortal. Nós podemos conectar o círculo, a cabeça de Undyne, as asas da Deltarune, as ombreiras da Undyne, sendo os triângulos de cabeça para baixo, os corações nas luvas da Undyne e o triângulo de cabeça para baixo, o corpo ou apenas o coração no centro da armadura de Undyne. Porém, outro monstro que não é muito comentado na Rota Genocida, Meraton também adquire algumas dessas características da Deltarune, mais especificamente Meratonil. Meratonil adquire as seguintes características, sendo as asas da Deltarune as próprias asas do Meraton, o círculo, a cabeça do Meraton, os corações, as pernas do Meraton, e o triângulo do centro pode ser os corações que nós podemos ver sendo apresentados no tronco de Meraton. Por enquanto, nós não sabemos o real significado desta Deltarune, nem o porquê alguns monstros se assemelham tanto a ela. Porém, nós podemos especular que a Deltarune pode ser um símbolo para algum monstro em específico. Fora que esses monstros que foram citados anteriormente são monstros extremamente poderosos. Mesmo que o Meraton tenha sido derrotado com um golpe apenas, seus status dizem o contrário. Acredito que a partir daquele momento, o humano não poderia ser mais detido por ninguém com nenhum status específico. Fora que Undyne e Sans
tinham contato com a determinação. E acredito que Marathon Neil foi derrotado tão facilmente por não obter tal determinação. Ele apenas escolheu se sacrificar em vez de lutar com um humano, tentando poupar tempo para que Alphys pudesse evacuar toda a Hotland. A runa Delta adquire outro significado quando olhamos pelo ponto de Deltarune. Os dois triângulos acima são os triângulos que representam os monstros e os Darkness. Já o triângulo abaixo é o triângulo que representa os humanos. E eu digo isso pois os triângulos de cima estão virados de cabeça para cima, se assemelhando muito à alma de um monstro. E o triângulo virado de cabeça para baixo se assemelha muito mais à alma de um humano. Então nós podemos especular que Darkness também tenham uma alma, apesar de eu não acreditar tanto, eles podem ter. E acima nós temos o anjo, que temos um outro significado. Os três triângulos abaixo sendo os heróis que devem banir ou selar o céu deste anjo. Não especificamente ele, mas sim o seu céu. Pode ser algo bom, porém apenas para o anjo. Muitos acreditam que o anjo seja W de Gaster. Se substituirmos anjo por Gaster, nós teremos algo muito interessante. Nós teremos algo muito coerente. Nós conseguimos ver a seguinte imagem: três criaturas bizonhas e gigantescas aparecem no centro da nossa tela, com uma música tema muito semelhante à música tema de Omega Flowey, Your Best Nightmare, o que pode ditar certa semelhança entre o Angel Heaven e Omega Flowey. Viu anteriormente o paralelo entre Flowey / Ezreal e Kara. Será que o Angel Heaven seria Kara em vez de Gaster? Bem, nós não podemos provar nada por enquanto, porém, algo que se deve acreditar é que o Angel Heaven não é apenas um ser, que podem ser 3 ou até mesmo 6 monstros juntos. Como vemos na imagem, eu acredito que o final de Deltarune fará diretamente um paralelo com o final da rota pacifista de Undertale, sendo um monstro absorvendo todas as almas dos 6 humanos, quanto as almas dos monstros no subterrâneo. Como dito em um dos últimos shorts, eu acredito que a determinação está ligada diretamente às fontes de escuridão, e ela é uma grande fonte de determinação, dando vida aos objetos ao redor, criando os Darkness e o Dark World. A textura das fontes de escuridão assemelha muito à textura das asas de Ezreal na sua última forma, o que reforça ainda mais essa minha teoria que as almas estão diretamente conectadas às fontes de escuridão, sendo elas a origem da determinação embutida nos Darkness. Enfim, essa foi a minha teoria. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like. Se não gostaram, deixem o like também. Criem uma discussão aí nos comentários saudável, por favor, sobre o que vocês gostaram, sobre o que vocês não gostaram, concordam ou discordam da teoria. E bye bye, marionetes.